Marcos, você que não é personagem do filme, como é que você vê essa questão? Ele, de certa maneira, mostrou para o Brasil uma realidade e criou um ambiente favorável ao que está acontecendo agora. O segundo filme é um filme mais político, né? Ele tem um conteúdo aí de denunciar uma relação que vai muito além da questão policial, né? Ele envolve exatamente deputados, parlamentares, associações com essas milícias, né? O que eu acho que, num certo sentido, deixou um pouco de lado algo que eu acho muito interessante no primeiro filme, que era falar mais sobre os policiais, sobre as dificuldades de ser policial, de conviver. O primeiro filme tinha um aspecto mais etnográfico, mais descritivo da experiência policial, que a gente pode sempre dizer, não são todos que são assim, mas que mostrava, inclusive, que é essa estrutura que forma esse mal policial. Não é uma situação de que nós temos pessoas de má índole que entram para a polícia para fazer determinadas maldades. É a própria estrutura formal da polícia militar, a convivência cotidiana, as experiências, as dificuldades que produzem desvio. Isso aí é uma coisa que eu acho que é muito importante da gente chamar a atenção. A gente construir uma polícia respeitada e com condições de trabalho, a gente está muito longe disso. Eu vou levantar um tema aqui que eu acho que merece um pouco mais de atenção. Quer dizer, há, de fato, indicadores que mostram, vamos dizer assim, uma evolução positiva do combate à criminalidade no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em Pernambuco, principalmente, com relação à questão dos homicídios. Se você levar em conta o número de homicídios por habitantes, né? Embora, por exemplo, no Rio a escala seja grande, porque também tem uma população maior, houve redução do número de homicídios. Agora, há uma questão que é muito pouco falada, que é a seguinte: esses homicídios não são investigados. Os homicidas não são presos, não são identificados presos, julgados. Muitas vezes eles não mataram uma pessoa só, mataram várias pessoas. Quer dizer, a prisão de um homicida pode ter um impacto enorme na redução desses números. E, por outro lado, quer dizer, esses homicídios estão associados ao tráfico de drogas e outras atividades ilícitas, que, como são parte da economia informal, quer dizer, os mecanismos de cobrança não funcionam na base de você vai protestar um título no cartório. Quer dizer, essa cobrança é feita a bala por gente que vive disso, inclusive, ou complementa seu salário disso. Como é que essa questão precisa ser tratada? Porque não se fala nisso. Primeiro assim, é verdade que nós temos redução da taxa de homicídio no Rio de Janeiro, o que é importantíssimo, porque a gente está falando de vida. Né? Então, você tem uma redução do número de homicídios, você está falando de pessoas deixaram de morrer. Isso é extremamente importante e tem que ser a meta principal de qualquer Secretaria de Segurança Pública, é a redução de homicídios. Tem razão, né? Qualquer um que defenda isso. Agora, dizer que o Rio de Janeiro reduziu a sua taxa de homicídios é verdade. Agora, a taxa de homicídios, mesmo reduzida, está num patamar ainda inaceitável. Isso é bom também ser dito. Porque a taxa de homicídios do Rio de Janeiro ainda é uma das mais altas do planeta. Não é do Brasil, é do planeta. A taxa de homicídio do Rio de Janeiro é muito maior do que a taxa de homicídios do Brasil, da média brasileira. Então, mesmo tendo redução, não significa que nós estejamos numa situação tranquila. Não, tem uma redução, isso é importante, isso é um instrumento que nós sabemos que nós vamos resolver as coisas da noite para o dia, tem razão o coronel quando diz isso. Agora, ainda está dentro de um patamar inaceitável. Quem mata? A gente sabe quem morre. São jovens, negros, pobres, moradores de periferia. Agora, quem mata? E de baixa escolaridade. Quem mata? Por que não se investiga quem mata? Porque quer dizer, você não vai resolver isso só com um policiamento ostensivo. Você vai... Sim, porque não é todo mundo que sai matando. São pessoas que matam. A grande pergunta é por que está diminuindo? Por que está diminuindo? Eu acho que a gente tem que parar para se perguntar isso. O que está acontecendo? Isso aí é resultado de boa polícia? Em alguma medida, sim. Mas eu acho que não é só isso, é muito mais.
É uma conjuntura econômica favorável que está se criando. São políticas sociais que estão trazendo diversos efeitos. Então, as reduções de taxa de homicídio estão ligadas a um conjunto de ações, não é só uma tarefa policial. Esse perfil do homicídio grave brasileiro, que está diretamente ligado a essa dimensão do crime organizado, do tráfico de drogas, o efeito policial, realmente, a taxa de resolução é baixíssima. Não se esclarece, é muito difícil esclarecer esse tipo de crime, especialmente no volume que a gente tem. Mas será que é mesmo? Mas, Bredas, só uma contribuição. Ou não há um esforço continuado no sentido de investigar esses crimes? E não, mas a taxa... O sujeito morre ao pé de chinelo, porque quando morre alguém de classe média, a polícia rapidinho chega. Depende do que você tem. Por exemplo, quando o sujeito é pé de chinelo, para usar a gíria policial, aí não acontece nada. O cara às vezes esclarecimento. Então você tem que lembrar que a polícia está lidando com a morte de uma quantidade muito grande de pessoas. Como é que você tem gente para investigar isso tudo? É claro, o que acontece é isso. Quando não as coisas assim de pena de morte informal que está vigorando. A taxa de esclarecimento de homicídios no Brasil, esse não é um problema específico do Rio de Janeiro, né? É muito baixa, não chega a 5%. É isso que eu estou dizendo. Taxa de esclarecimento de homicídio. Eu não estou falando de taxa de esclarecimento de roubo e de furto. Estou falando de taxa de esclarecimento de homicídios. Né? Não chega a 5%. Sim, então, nós não temos uma polícia investigativa, porque não investimos nisso. Porque não há vontade política de ter uma polícia. De taxa de esclarecimento de homicídios? Os homicídios que são esclarecidos. Os homicídios que cometidos, você chega à conclusão de quem cometeu e há a punição a quem cometeu aquele homicídio. Então, os homicídios não são esclarecidos. Né? Uma pessoa mata outra, a chance dela ser presa por isso no Brasil é muito pequena. Não chega a 5% de esclarecimento desses casos. Porque você não tem investimento numa polícia civil investigativa. Muito pelo contrário, em boa parte do Brasil hoje, na Polícia Civil você tem carceragem. Tem no Rio de Janeiro, inclusive. Ou será porque boa parte desses homicídios pode ser atribuído à milícia, Polícia Mineira, essa coisa aí nebulosa aqui. E aí a polícia não vai investigar, porque se for investigar, vai chegar num... Mas quem está morrendo? São jovens delinquentes, pobres, negros, pardos, de sua maioria da periferia. Mas a questão é que o homicídio é crime, precisa ser investigado. Pois é, mas não há vontade política. Por que eles não são investigados? Porque não tem vontade política. Porque, na verdade, quem está morrendo é um setor que não é importante para a lógica de ordem que está colocada na sociedade. Então, não se investe. A segurança pública ainda tem um viés muito mais repressivo, muito mais de manutenção de ordem, muito mais de controle do que de esclarecimento de crime. Por exemplo, a gente tem um fenômeno de superpopulação dos presídios. Ou seja, as pessoas estão sendo presas. Quem é que está sendo preso? São os homicidas, são os caras que cometem crime contra o patrimônio, são traficantes? 60% dos presos brasileiros é por furto e roubo. E nós estamos falando de uma montante de quase 500 mil pessoas. A primeira coisa quando a gente fala em preso é isso, é lembrar que nós temos no Brasil praticamente 500 mil de pessoas presas. É muita gente presa. Quer dizer que não se prende no Brasil é duvidoso. Agora, quando a gente pensa dos presos por homicídio, primeira coisa, existem diferentes tipos de homicídio. Uma coisa é o sujeito que briga com o pai, com a irmã, ou dentro de casa, com a namorada, e mata. E você tem um caso que você pode investigar de uma forma muito direta. Muito fácil. A outra coisa é um conflito que se trava dentro do tráfico de drogas, num lugar onde frequentemente a polícia não chegava, e você vai investigar como? É possível? É. Mas você tem que alocar uma quantidade de recursos muito grande. E a lógica de alocação de recursos não é para esses. Ali não importa. Você diz, quando uma classe média é morta num assalto, esclarece. Por quê? Porque certamente o comandante da polícia vai chegar e vai dizer, olha, gente, tira todo mundo do que estiver fazendo e vai resolver esse caso. Porque aqui nós precisamos ter uma resposta. Quando a gente tem uma vítima visível, o tratamento é outro. O tratamento é outro. Existe uma desigualdade de prestação de serviços à vítima claramente visível nesse país. A gente opera com recurso escasso e esse recurso vai naquela direção. Isso tem que ser corrigido. Agora,
talvez mais importante seja a gente prever que aqueles casos difíceis, aquele caso da morte do jovem negro na comunidade por causa do tráfico, muito mais do que investir. A questão crucial é que ele não acontece. A questão crucial não é a taxa de resolução de homicídios, ela vai crescer na medida que os homicídios se reduzam, porque a capacidade de resolver é aquela mesma. É o montante de resolvidos, num certo sentido, um número absoluto, ele continua igual. Você vai ter efeito quando você diminuir o número de mortes. Mas, Marcos, isso não é fazendo uma leitura estatística. Mas isso não é uma sina. Não tem que ser baixo. É baixo porque você tem uma polícia que não é investigativa, porque não tem investimento em perícia, porque não tem prioridade política para se investir nisso. Mas eu acho que o problema não está na polícia. Esse é o problema de separar polícia de política, porque não dá para separar. Infelizmente, não dá para separar. Mas o nível de investimento que a gente precisa para aumentar essa taxa com o perfil de homicídio... É mais barato do que sustentar 500 mil pessoas nos presídios. Que na maioria dos barato ainda seja investir na prevenção. É mais... Não, ok, então... Muita coisa, Azedo, está mudando em relação a isso. Por exemplo, um efeito secundário das UPPs é que hoje a Polícia Civil ela tem condições de investigar com segurança os crimes que acontecem na comunidade. Isso é um ponto importante, muito. Tanto que hoje, por exemplo, hoje os conflitos da comunidade que eram resolvidos, como você disse no início do teu programa, a bala, hoje eles são resolvidos de outra forma. Hoje se procura o policial da UPP, hoje se vai à delegacia, as delegacias que ficam na periferia das unidades de polícia pacificadora aumentarem muito os registros, porque as pessoas procuram um meio legal de resolver as suas diferenças. E aí também concordo com o Freixo, a questão do investimento. Não é a minha área, a Polícia Civil é a competência dela, mas, por exemplo, em 2004 eu estive em Atlanta. Fui aos Estados Unidos em função de uma viagem de estudo, de um curso que nós fazíamos, policiais militares e civis, o primeiro em que delegados de Polícia Civil sentaram com oficiais superiores da Polícia Militar e fomos lá ver a realidade deles. Um país é considerado a maior democracia do mundo, mas eles têm algumas ferramentas que permitem a eles e facilitam muito a investigação. Por exemplo, em Atlanta, eles tinham criado, estava recém-criado, um banco de dados de DNA. Toda pessoa que fosse presa por qualquer motivo naquela região, no estado da Geórgia, ela necessariamente tinha que doar o sangue para um banco de dados. Eles tinham criado há pouco tempo esse banco de dados e quando nós chegamos lá já tinham mais de 100 pessoas presas em função do banco de dados, porque o cara foi preso num acidente de trânsito, mas o banco de dados provava que ele estava envolvido no homicídio, que estava envolvido no estupro. Então você tem ferramentas que te permitem você ter uma taxa de apuração maior. São investimentos caros, investimentos que muita gente aqui no Brasil vai dizer, mas fere a democracia, ninguém é obrigado a apresentar provas contra si mesmo, mas lá eles não consideram dessa forma. Então, o Marcelo Freixo, concordo com ele no que ele diz, que realmente a gente tem que ter um investimento nessa área. Não que a Polícia Civil não queira, hoje nós criamos, inclusive temos criado no Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios, uma especializada exatamente para tratar desse assunto. Mas é um investimento que é um investimento caro, mas que tem que ter também, na minha opinião, e a gente está aqui do lado de um político, a política também facilitando a ação da polícia, permitindo, por exemplo, que se crie, por que é que não se tem no Brasil um banco de dados como esse? O que é que nos impede? Aqui, se a pessoa não quiser, ela não é obrigada a doar sangue. Até quando ela é presa porque ela está dirigindo embriagada, é difícil a gente conseguir provar, porque entende-se aqui no nosso país que isso aí seria ferir os direitos dessa pessoa. Então, acho que nós temos que buscar experiência em outros locais, como nós fomos ver a realidade deles, como nós estamos trazendo muita coisa que nós vimos lá com relação à tecnologia, nós vamos ter vários eventos internacionais no Rio de Janeiro, e quando eu estive em Atlanta, por isso nós fomos lá, quando nós fomos na Cidade do México, os policiais comentaram que o que deu a diferença, além do efetivo, lógico, que é necessário, é você investir em tecnologia, é você facilitar a entrada e a saída das pessoas nos grandes eventos, é você monitorar esses grandes eventos com câmeras, e é você também investir pesado na questão da investigação. Nós vamos ter que fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco com 3-1, discutindo o tema da violência.